Sabe aquela promessa de um futuro melhor, feita para milhões de pessoas, mas que com o tempo parece que ficou esquecida numa gaveta? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma dessas histórias, a da prosperidade que foi reprimida, a promessa que foi quebrada para o pequeno empreendedor brasileiro. E para deixar bem claro desde o começo, toda essa nossa conversa é um mergulho na introdução do livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. A gente vai seguir o raciocínio dele para entender as perguntas e, claro, as respostas que ele nos apresenta. Para começar, vamos voltar no tempo. Estamos em 1988, ouvindo o eco dessas palavras poderosas. A nova Constituição brasileira nascia, e com ela uma esperança gigantesca de um país finalmente mais justo, com oportunidade de verdade para todo mundo. E no coração dessa esperança tinha uma promessa muito específica, sabe? Escrita ali nos artigos 170 e 179. Não era só um texto na lei, não, era para ser um pacto. A ideia era garantir que as micro e pequenas empresas, que são o motor da nossa economia, tivessem um tratamento diferente, mais simples, para que pudessem respirar, crescer e gerar mais empregos. E a gente não está falando de pouca coisa não, o potencial disso era, gigantesco. Não era para beneficiar um ou outro, mas sim para destravar a força de milhões de brasileiros que sonhavam em ter o próprio negócio. Era de fato uma promessa de prosperidade em massa. E aí, o tempo passou, e não foi pouco. 14 longos anos se passaram entre a promessa da Constituição e a época em que o livro foi escrito. Passaram 4 presidentes, vários planos econômicos, discursos e mais discursos. Mas e a promessa? E é aqui que a gente chega na pergunta que não quer calar. O grande mistério que essa análise tenta resolver. Se esses artigos eram tão importantes, tão cruciais para o país, por que eles ficaram tanto tempo no papel sem a regulamentação necessária para valer de verdade? É como se o autor nos entregasse as peças de um quebra-cabeça. Onde foi parar aquela promessa? E aquele movimento forte, organizado, de pequenos empresários que existia, por que de repente ele se calou? E a pergunta mais doída: qual foi o custo disso para o Brasil? Quantos milhões de empregos deixaram de ser criados? Bom, para começar a juntar essas peças, a investigação vai direto ao topo, a classe política da época. E o que se encontra aqui é um contraste absurdo. De um lado, no palanque o que a gente ouvia, promessas de criar milhões de empregos. Mas na realidade, por trás das câmeras, o que existia era um desconhecimento profundo sobre quem realmente gera trabalho no país. Aqueles artigos 170 e 179 foram simplesmente ignorados. Como o próprio autor resume, falar que a prioridade é a micro e pequena empresa, mas não fazer o básico, que é regulamentar a lei que a protege, no fim das contas, não levar o assunto a sério. É só discurso. Mas, olha só, a negligência não veio só da política. Tinha outra força agindo ali mais silenciosa, nos bastidores do poder, a chamada tecnoburocracia do Estado, os técnicos do governo. Segundo a análise do livro Dentro da Máquina do Governo, existia uma visão carregada de preconceito sobre o pequeno empreendedor. Ele não era visto como um herói, mas como alguém incompetente, incapaz e, o pior de tudo, como desonesto e sonegador por natureza. E a consequência prática desse jeito de pensar foi desastrosa. A política econômica era feita como se todo mundo fosse igual. Imagina só, tratar a lojinha do bairro com as mesmas regras, os mesmos impostos e a mesma burocracia de uma multinacional. O resultado óbvio foi o sufocamento dos pequenos, tudo em nome de uma suposta estabilidade econômica. Ok, então qual foi a conta que o país pagou por essa inércia de 14 anos? O resultado foi a criação, ou melhor, a consolidação de 2 Brasis. É isso mesmo. De um lado, o Brasil oficial, legal, o da papelada toda dos impostos declarados. E do outro lado, um Brasil subterrâneo, informal, que funciona à margem. E o mais chocante, o autor sugere que esse Brasil informal poderia ser tão grande quanto o Brasil oficial. Uma economia inteira nas sombras. E aqui está um ponto crucial. Para muitas dessas pessoas, ir para a informalidade não era uma escolha por ganância, para lucrar mais. Era uma questão de pura e simples sobrevivência. Com um sistema que esmagava os pequenos, operar por fora das regras acabou se tornando a única saída para não fechar as portas. Com todas essas peças juntas, a gente chega então ao veredito. A tese central que a introdução do livro nos apresenta. E a conclusão é forte, direta. A prosperidade de milhões de brasileiros não foi só perdida ou adiada por um acaso do destino. Ela foi ativamente reprimida. Foi uma combinação de descaso político com preconceito técnico,
que juntos impediram o Brasil de ser mais próspero. E a análise do autor nos deixa com essa pergunta provocadora que continua super atual. Até quando o país vai insistir em políticas que, na prática, criam e alimentam essa divisão, que perpetuam esses dois Brasis? Essa história, que a gente extraiu aqui da introdução de Prosperidade Reprimida, é fundamental para entender o Brasil de hoje. E para quem quiser se aprofundar, conhecer a história do movimento que deu origem à Simpev, que hoje é a AMP, e ouvir outros debates importantes como este, a dica é visitar o site empreendedorismoempauta.com.br. E se essa análise trouxe uma luz nova sobre o assunto, que tal compartilhar? Assim, mais gente fica conhecendo essa parte tão importante da nossa história econômica. Uma parte que muitas vezes não é contada. Muito obrigado pela companhia